Vocês sabem que o Senhor falou diretamente com Jonas e pediu a Jonas que fizesse uma peregrinação na cidade de Nínive, porque a cidade de Nínive era uma cidade que estava muito corrompida. A cidade vivia distante de Deus, a cidade vivia longe dos mandamentos do Senhor, a cidade desobedecia a Deus. Então o Senhor envia Jonas para que aquele povo fosse despertado. No primeiro momento a gente entende que o Senhor fala diretamente com Jonas. Então Jonas tinha um relacionamento com Deus. Jonas não era uma pessoa qualquer. E ele decide desobedecer à voz de Deus. Mesmo às vezes, quando nós nos relacionamos com Deus, nós temos medo de obedecer à voz do Senhor. E Jonas foge. Deus manda ele ir para Nínive e ele vai para Tarsis. Então ele foge da vontade de Deus. E quantos de nós não temos fugido da vontade do Senhor para nossas vidas? Quantos de nós temos virado as costas para Deus? Temos nos voltado para outras coisas? Temos colocado como prioridade outras coisas na nossa vida e não a vontade de Deus para nós? E Jonas, ele nos ensina que quando nós fugimos da vontade de Deus, ele precisa chamar a nossa atenção de alguma forma. E a forma que Jonas usou para fugir da vontade de Deus foi entrar dentro de uma embarcação e se esconder dentro dessa embarcação. Mas, amados, Deus nos mostra aqui que não há lugar que você possa se esconder. Deus vai estar te vendo certamente. Então, ao mesmo tempo que ele foge da vontade de Deus, ele conhece a vontade de Deus. Então ele vai para o fundo da embarcação, ele deita e dorme. Deus promove ali uma grande tempestade. E aqueles homens, aqueles marinheiros que estavam nessa embarcação, eles começam a se perguntar o que está acontecendo. Por que nós estamos sofrendo essa grande tempestade? Algo tem de errado. E eles começam a procurar entre uns e outros, até que eles fazem um sorteio de quem seria aquela pessoa que estava promovendo aquele grande movimento no mar, né? Aquela grande tempestade. E eles chegam até Jonas. Quem é você? Qual a sua nacionalidade? De onde você vem? Qual é o Deus que você serve? Eu sirvo ao Deus de Israel. Então ali se esclarece de quem é a culpa daquela tempestade toda. Foi Deus que fez aquela tempestade. Foi Deus que promoveu. Por causa dele, essa tempestade aconteceu. Então esses homens perguntam para ele o que a gente deve fazer para poder o seu Deus se acalmar e acalmar essa tempestade, para que o mar se aquiete. Jonas fala: me jogue no mar, porque não vai ter outra situação, não vai ter outra solução. Se vocês não me jogarem ao mar, o mar vai continuar revolto. Porque Deus, amados, Deus quando começa algo, ele vai até o final. Deus não para um projeto no meio do caminho. Não existem projetos de Deus que não são concluídos. Isso faz com que a gente entenda o porquê que nós precisamos estar nos aprimorando a todos os dias. Porque os projetos de Deus não param no meio do caminho. Jonas fala: me joga, me lança dentro do mar, porque senão essa tempestade não vai passar. E aqueles homens com medo, tementes a Deus de Israel, eles falam com Deus, eles falam assim: olha, ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem e não nos responsabilize pela morte dele. Por quê? Eles temiam a Deus. Eles eram homens que serviam a outros deuses, porém, eles conheciam quem era o Deus de Israel. Eles conheciam o poder do Deus de Israel. Então eles temiam ao nosso Deus. Os marinheiros pegaram Jonas e o lançou no mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. E o que eu venho falar com você é o seguinte: em meio a tudo isso que aconteceu, com certeza os marinheiros estavam furiosos com Jonas, porque eles tiveram que jogar tudo que tinha dentro do barco para fora, para o barco ficar mais leve. Eles tiveram que se desfazer das coisas dele para que o barco ficasse mais leve e não afundasse com tamanha tempestade.
E aí, mesmo eles estando furiosos com Jonas, mesmo eles servindo a outros deuses, Deus ganha o coração daqueles homens. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe oferecem um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Então aquele povo que estava dentro daquele barco, que havia passado pela tempestade por causa de Jonas, eles passam a servir ao Deus de Israel. E aí eu chamo a sua atenção sobre algo. Você realmente conhece Deus? Você realmente já estudou as Escrituras? Você já viveu experiências com o Senhor? Você já permitiu que Deus falasse com você? Porque às vezes você tem servido a deuses que não trazem nada para você, nem benefícios nem malefícios. Às vezes você tem servido a deuses que não têm poder para mudar a sua história. Sabe, que não tem poder para transformar o que você está passando, que não tem poder de te pegar na mão e caminhar junto com você. E aí você acha que Deus não existe, mas você já deu a oportunidade para Deus? Você já chegou perto de Deus? Você já viveu uma experiência com Deus? Você já viu um milagre? Sabe, amados, nós não podemos falar daquilo que nós não vivemos. Nós não podemos falar daquilo que nós não vemos. E aqueles homens se permitem conhecer o Senhor através de uma situação ruim? Sim, através de uma tempestade. Mas eles vivem ali uma experiência das águas se acalmarem de uma hora para outra. E ninguém podia fazer isso. Ninguém tem poder para fazer isso. Firmaram um compromisso de servir ao Senhor. Sabe, se eu tiver que explicar o tamanho de Deus, o tamanho do poder de Deus, eu não consigo com minha inteligência, com as minhas palavras, com a minha sabedoria, porque Deus é tão grande, Deus é infinitamente, sabe, maior do que tudo que nós podemos pensar. Jonas é jogado ao mar, ele é engolido por um grande peixe, ele sobrevive dentro do peixe 3 dias, pelo poder de Deus, amado. Deus fala novamente com ele e manda que ele vá a Nínive novamente. E ele vai. E ele entrega o recado de Deus para aquele povo. E ele fala com aquele povo, olha, vocês precisam mudar tudo isso que vocês estão vivendo, porque Deus não se agrada do que vocês estão vivendo. E aquele povo, do rei até o homem mais simples, decidem seguir aquela ordem de Deus para aquela cidade. E aí o próprio rei decreta à cidade que nenhum deles poderia comer nem beber coisa alguma, que todos eles deveriam se cobrir de pano de saco e todos deveriam orar fervorosamente para Deus, para que Deus pudesse desistir de destruir aquela cidade. Existiam pessoas que viviam segundo um regimento do homem, viviam segundo regras impostas por um rei. E de repente, com um alerta de Deus, eles se viram para Deus e eles começam a fazer a vontade de Deus. E o projeto de Deus para aquela cidade é mudado. Sabe, a atitude deles de se voltarem para Deus faz com que Deus desista de destruir Nínive. Jonas 3, versículo 9. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu, como havia ameaçado. Então, olha, existia a vontade de Deus no coração do Senhor de destruir aquela cidade, porque eles estavam totalmente fora do projeto de Deus. Porque eles haviam desobedecido, porque eles haviam saído do projeto do Senhor. Só que quando eles se voltam para Deus, quando eles desistem de viver, né, movidos pelas coisas carnais, Deus dá uma oportunidade para eles. E Deus decide manter aquela cidade. Então Deus, ele nos ensina, amados, que nós podemos mover o coração dele, sim. Nós podemos mover o Senhor tanto para ira quanto para
para a bondade, para a misericórdia de Deus. Porque eles moveram o coração do Senhor, que se irou com as atitudes que eles tinham. Mas logo em seguida, quando eles se voltam para Deus, quando eles oram fervorosamente ao Senhor, eles mudam o pensamento de Deus sobre aquela cidade. Porque quando você se propõe a orar ao Senhor, quando você se propõe a chegar diante de Deus, quando você se propõe a viver o que Deus tem para você, amado, sua vida modifica. E é uma mudança interior, é uma mudança, é uma transformação que acontece dentro de nós. Se você tem trilhado caminhos ruins, se você tem andado por lugares e tem feito, coisas que te afastam de Deus, se você não tem sentido Deus na sua vida, se você não tem vivido experiências com Deus, e eu creio que se você orar de todo o coração, o Senhor vai mover em você. Amém?